Galera, algumas coisas às vezes a gente espera que aconteçam de modo, assim, tipo, muito diferente, sabe? Muito extraordinário. Mas às vezes é o comum que nos marca, né? Que nos atrai. Então vou te dar alguns exemplos. Poxa, eu me lembro de viagens que eu fiz com a minha família, que seria de repente para um lugar legal. Talvez para você não fosse, mas para mim era um lugar legal. Mas, assim, eu me lembro muito mais de estar com a minha família do que do lugar legal. Você consegue sacar essa parada, entender? Então, tipo assim, cara, eu me lembro de uma vez comer um bolo de cenoura sem calda de chocolate. Um bolo de cenoura ainda quente com a minha família num lugar que era um lugar maneiro, mas o que me marcou foi estar com a minha família e comer um bolo de cenoura que, talvez parecesse sem graça para muita gente, mas que para mim foi maravilhoso. E muitas vezes isso aconteceu. Eu, me lembro de, mais jovem, levar a minha namorada e depois noiva em casa de ônibus, beleza? E só o fato da gente ter 2 lugares ali no ônibus, um do lado do outro para sentar, e poder ir para a casa dela e eu levá-la em casa e depois pegar outro ônibus para voltar para minha casa, cara, já era fascinante. Tipo, cara, que maneiro, ó, tem 2 lugares aqui, a gente vai sentar um do ladinho do outro até chegar à casa dela. Aí eu torcia para o ônibus ir bem devagarinho, para parar em todos os pontos, para demorar bastante, porque seria, né, mais tempo para ficar pertinho dela. E aí depois, eu tinha o trabalho de pegar o ônibus de novo, outro ônibus e voltar para minha casa. Então, nem sempre, assim, as coisas que as pessoas consideram muito grandes, sabe? Muito vistosas, assim, muito chamativas, é aquilo que marca a nossa vida verdadeiramente. E parece que nas coisas de Deus, isso é muito semelhante. A gente vai ler o livro dos Atos dos Apóstolos e você vai ver que está no capítulo 2. O que se diz sobre esse livro, né? Esse livro é um livro fascinante, por quê? Porque ele começa dizendo que, Lucas, né, escrevendo o livro, Lucas vai dizer que ele vai continuar a contar a história de Jesus, daquilo que Jesus começou a fazer. Então, Jesus não começou e terminou, Jesus começou e essa obra continua agora com a igreja. E esse livro é um livro meio que sem fim, é um livro que não acaba, ele não tem um final, beleza? Por quê? Porque a gente crê que esse livro continua hoje, a gente faz parte dessa história, dos capítulos que não foram escritos, mas que estão sendo escritos pela obra do Espírito Santo mais uma vez. A gente está no capítulo 2, e o capítulo 2 é o clássico dos clássicos da Bíblia, porque o capítulo 2 é o Pentecostes, tá ligado no que é isso? Então é assim, cara, Jesus, ele vem a esse mundo, e ele cumpre a sua missão, que é uma missão maravilhosa. Jesus faz milagres, Jesus expulsa demônios, Jesus cura pessoas, Jesus vence a morte, Jesus ressuscita ao 3º dia. Mas ele diz que vai ter uma obra ainda melhor, maior do que a dele, e que no final das contas, isso vai acontecer porque vai ser para o nosso bem. E ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo, que tinha sido profetizada lá em Joel. E Joel vai dizer que o Espírito vai se derramar agora. Isso é o que o apóstolo Paulo diz, que é o mistério que foi guardado. Então, tipo assim, esse povo sabia que um dia viria o Messias. E esse Messias tinha sido aguardado. Só que havia ainda um mistério sendo guardado. Um segredo que pertencia a Deus e foi revelado por Jesus, que era o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, o Espírito Santo viria e seria derramado agora na igreja de Jesus. E essa igreja seria composta por judeus, por gregos, por brasileiros, por niteroenses, gonçalenses e etc. Então, a igreja seria formada por essas pessoas e o Espírito ia se derramar sobre essas pessoas. Esse mistério acontece justamente no capítulo 2. Jesus diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém,
até que o Espírito seja derramado sobre vocês. Esses caras ficam provavelmente 50 dias em Jerusalém. E aí, por volta desse dia de número 50, no meio de uma festa, que era a festa de Pentecostes, que era uma festa que já acontecia pela colheita, para você agradecer a Deus e tal. No meio dessa festa, o Espírito de Deus se derrama sobre uma reunião da galera da igreja, que são aqui os apóstolos e os discípulos de Jesus. Aí Pedro se levanta para pregar, a galera se converte, e Lucas vai dizer para a gente o que estava acontecendo nesse início. Tipo assim, cara, o que seria algo grandioso e espetacular para a gente viver como igreja, seria a gente viver algo parecido com o que esses caras viveram aqui. Então, tipo assim, um sonho para mim como pastor seria viver algo parecido com o Pentecostes, algo parecido com esse primeiro avivamento, né? O maior avivamento. Talvez isso seja tão grande, né, que não possa nem ser classificado como avivamento, é muito maior do que tudo, né, tal, beleza. Mas eu gostaria de viver algo próximo, eu ver o Espírito se derramar sobre nós, e a partir disso, a nossa vida ser transformada, de modo que a gente pregasse de modo corajoso, e a galera se convertesse, e a gente visse as pessoas sendo batizadas nessa proporção, e pessoas convertidas de verdade, beleza? Então, olha só, é possível que tenha uma igreja que batize 2.000 pessoas, mas eu não sei se essas pessoas estão se entregando de modo verdadeiro. Eu lembro que um pastor uma vez, ele conta a história que ele pregou num lugar para jovens assim, e aí ele fez a gente chama isso de apelo, ele fez um desafio para as pessoas, um convite. Que convite era esse? Era assim, quem quiser entregar a vida para Jesus, quem quiser verdadeiramente tal, vem aqui à frente. Aí ele falou que foi uma multidão lá na frente, assim, gigantesca. Aí ele pensou assim, não é possível que essas pessoas entenderam o que eu falei. Aí ele fez o seguinte com o pessoal, não, pessoal, olha, levanta aí, volta para o lugar lá, volta para o lugar. Aí o pessoal levantou, sentou de volta no lugar. Ele, olha, eu vou explicar tudo de novo para vocês, provavelmente vocês não entenderam. Olha, a proposta aqui é a seguinte, Jesus nos chama a uma vida de arrependimento, Jesus chama a uma vida de confissão de pecados, Jesus nos chama a uma vida de mudança, de entrega. Jesus fala que é para a gente carregar a própria cruz, e é isso que eu estou chamando vocês. Talvez vocês não tenham entendido, mas vocês vão ter que ser hostilizados pelo nome de Jesus, perseguidos pelo nome de Jesus, agora vão zombar de vocês por causa do nome de Jesus. É esse o convite, pessoal. O convite é entregar a vida a Jesus Cristo, de modo que Ele fira o seu coração radicalmente e transforme um coração de pedra num coração de carne. É uma vida nova, é uma vida para Deus, em que se entrega tudo e tal. E aí ele chama o pessoal à frente, aí vem o pessoal todo de novo. Aí ele entende que as pessoas tinham entendido a mensagem mesmo. Aqui são 3.000 convertidos. Então, tipo assim, aconteceu aquele derramar do Espírito Santo, Pedro pregou o Evangelho, 3.000 pessoas se convertem. E agora Lucas vai explicar para a gente o que a igreja estava vivendo. Se, a gente não conhecesse bem o Evangelho, a gente poderia achar que o que vai acontecer aqui é algo muito espetacular no mau sentido, mas é algo totalmente espetacular pela simplicidade do que acontece. Tipo, cara, eu sei que é uma comparação péssima, mas tipo, eu lembrar numa viagem magnífica que eu comi um bolo de cenoura sem calda com a minha família do meu lado. Você consegue entender? É nesse nível de espetacular, beleza? Então, olha só o que está acontecendo aqui. Atos capítulo 2, verso 42, a gente vai ler até o 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém e amém. Meus irmãos, não está rolando aqui, nesse início da igreja, um show grandioso, beleza? Com fogos de artifício, com iluminação, sabe? Não é o show que atrai as multidões. Cara, a descrição do que está sendo feito aqui não é nada demais. Olha só a descrição. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, era uma galera que perseverava, que insistia nisso. Então, é gente que não desiste, tudo bem? Às vezes a gente desiste, a gente pode fazer um propósito e desistir na semana seguinte. Às vezes, no final de semana, a gente já desiste do propósito, né, da dieta, às vezes, que a gente vai fazer no início da semana. Aí, final de semana, pô, o inimigo é feroz, é terrível, não é isso? A gente está querendo fazer dieta e Satanás plantou uma rede ali, já pertinho aqui da gente, com aqueles arcos dourados que me lembram todas as maravilhas, né, do combo, que eu tenho aqui o aplicativo no meu celular. Cara, então a gente não consegue dar prosseguimento a muita coisa. Uma vez alguém me disse isso e foi bom para mim. Uma pessoa me disse a verdade e disse assim: pô, Clóvis, você desiste das coisas muito facilmente. Eu odiei aquela pessoa quando ela falou aquilo e guardei rancor no meu coração durante bastante tempo. Mas depois de um tempo eu pensei assim, cara, realmente, olha de quantas coisas que eu já desisti nessa vida, que eu dei início como se eu fosse dar prosseguimento e de repente eu abandonei no meio do caminho. E aí eu entendi que deveria agir de modo diferente. Essa galera aqui perseverava. Olha em que eles perseveram: na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, eles perseveram na palavra de Deus, beleza? Na palavra de Jesus, no ensino de Jesus. E o ensino de Jesus não é um ensino conveniente, não é um ensino, pô, maneirão. Não, o ensino de Jesus é um desafio para a nossa vida. Eles perseveram na comunhão, em estar juntos. Sabe, aquelas horas que a gente pensa assim, ah, não quero saber de ninguém. Ah, pô, quero ficar sozinho. Ou, nunca mais vou olhar para a cara daquela pessoa, nunca mais quero ver aquela pessoa na minha frente. Ou, com aquele grupo eu não saio mais. Pô, aquele grupo ali é ruim demais. Vou buscar outro agora. A partir de hoje, eu quero outro grupo para andar junto. O texto diz que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles faziam ceias. Esse partir do pão não é só a ceia normal, sabe? Aquela ceia que a gente pega o copinho na igreja. Alguém já viu uma ceia sendo celebrada aqui na igreja? Então, tem um copinho lá com suco de uva, tem uma outra partezinha lá que tem um biscoito, né? Daquele pior biscoito de todos, que eu detesto, mas que está ali, né? Que diz que é pão, mas que nem troço. Aquele biscoito ali. Água e sal antigo. Não, não é isso. É que eles partiam pão mesmo. Então, tipo assim, eles comiam juntos. A galera que comia junto. E andava junta. E, pô, essa galera tinha comunhão. Em cada alma havia temor. Então, olha só, a gente é problemático, beleza? Por quê? Porque a gente acha que, cara, como assim temor? Ah, então Deus é tão bom, mas como que eu vou ter temor? Então, meus irmãos, a gente precisa ter um medo santo. É um medo bom, beleza? Eu não vou meter a mão num leão. Por quê? Porque, cara, o leão não é feito para eu meter a mão nele. Ah, tem um lugar que aí, tem um parque, parece na Argentina, que o pessoal mete a mão no leão. Não sei se ainda existe não, Rafa. Depois você me corrige aí. Mas aquilo está errado. Ninguém deveria botar a mão num leão. Beleza? O leão tinha que viver a vida dele, sem ninguém meter a mão nele. Cara, esse temor diante de Deus é um temor bom. Então, olha só, tem hora que eu tenho vontade de fazer muita coisa.
mas eu não faço por temor a Deus, por temer ofendê-lo, por temer envergonhá-lo. Esse é o temor que a Bíblia aponta para a gente. Então tem coisas que eu não faço na minha casa, porque eu sei que desagradam a minha esposa, então eu tento não fazer. Às vezes eu não consigo, mas geralmente eu tento não fazer. Eles tinham temor, eles tinham medo santo, eles tinham medo de ofender a Jesus Cristo, que tinha dado a vida por eles. E aí, por causa disso, como quase que uma nota de rodapé disfarçada aqui no meio de tudo, Lucas relata de modo bem genérico que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E é o que é isso? Ninguém sabe. Não está dizendo, não explica para a gente. Por quê? Porque isso não é nem o que é mais necessário, o que é mais importante aqui no texto. Então, muito provavelmente, agora eu estou preenchendo o texto, não está escrito. Muito provavelmente tinha cura, muito provavelmente tinha revelação, visão, coisa desse tipo. Muito provavelmente aconteciam coisas assim que você ficava, cara, poxa, só pode ser Deus realmente. Mas Lucas nem perde tempo descrevendo, ele só fala que tem essa confirmação. Mas olha, isso não vem em primeiro lugar, isso vem por essa atitude de pureza que a igreja tinha. Verso 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui é a parte mais desafiadora e terrível do texto, porque diz realmente que todo mundo andava junto. Cara, todo mundo andava junto. Vou repetir, todo mundo andava junto. Todo mundo andava junto. E se você ler um pouco antes, você vai perceber que foram batizadas quantas pessoas? Verso 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Beleza? 3.000 pessoas, só naquele dia, fora os 500 que Jesus já tinha aparecido, que Paulo vai fazer referência na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Então, já tem só nessa continha 3.500. E mais alguém que se converta no meio do caminho. Então, a gente tem uma galera que é unida. É muito difícil, obviamente, que todo mundo aqui ande junto. Por quê? Porque cada um mora num lugar, não é isso? Aqui, eles moravam muito pertinhos um do outro. Tem gente aqui que mora, em outra cidade, né, que é a melhor de todas aqui ao lado. A outra também é legal, que é Maricá, né, mas estou me referindo a São Gonçalo, que é a cidade do meu coração. Então, é muito difícil a gente andar realmente todo mundo junto, essa multidão toda. Mas o que o texto está querendo dizer para a gente é que essas pessoas estavam unidas. Então, cara, muito dificilmente eu vou andar no mesmo grupo que uma senhorinha aqui da igreja. Porque ela tem um grupinho das senhorinhas da igreja lá. Mas a parada aqui é no sentido de que não há barreira entre mim e o grupo das senhorinhas da igreja. A gente é irmão, beleza? E se em algum momento a gente se esbarrar, tá tudo certo. Então, vai que o nosso rolê se encontra de algum modo, né? Vamos nessa rede de lanchonetes ali que vai abrir na esquina dos Arcos Dourados. Cara, a gente se esbarra lá e, cara, tá todo mundo junto. Olha que maneiro. É uma galera que não tem esse negócio assim de, eu não falo com fulano. Beleza? A gente, pode não sair no mesmo grupo, mas está tudo ok, está tudo em paz. No nosso coração está tudo certo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46, que é o terror. Vendiam as suas propriedades e bens. A galera vendia o que tinha, meu camarada. Para pensar numa parada dessa. Você já, na moral, você já vendeu alguma coisa para ajudar alguém na sua vida? Você já vendeu E o que essa galera tinha era propriedades e bens.
Esse é um tema, isso aqui é o mundo antigo, meu amigo. Não tem aposentadoria, não tem Bolsa Família, não tem INSS, não tem nada. É mundo antigo em que de uma hora para outra todo mundo passa fome. Sabe o que aconteceu com essa igreja que ninguém te contou? Paulo vai contar na segunda carta aos Coríntios, vai dizer que essa igreja aqui passou fome depois. Então olha só que coisa, cara. Essa galera aqui vendeu os bens e distribuiu, só que teve um dia que acabou o recurso, acabou o dinheiro, e a galera passou fome. E aí Paulo vai começar a pegar recursos de outras igrejas para mandar para os crentes daqui que estavam passando necessidade. Alguma vez você já vendeu alguma coisa, não para comprar outra, mas para ajudar uma pessoa que precisava? Alguma vez para ajudar um irmão? Alguma vez você já vendeu, sei lá, o seu smartphone? Vou pegar pesado agora para passar mal. Você já vendeu o seu smartphone, seu instrumento? Você já vendeu alguma coisa, valiosa, beleza? Porque, vou vender nada. Isso aí não ajuda ninguém. Alguma coisa que tenha valor. Essa galera vendia, cara, as coisas que tinham. E eles vendiam para que fosse distribuído. Por que a gente não faz isso hoje, né? É uma pergunta difícil de ser respondida. Em parte, existe uma dificuldade hoje, que é a dificuldade do segundo passo. Que é assim, olha só, essa galera, ela vendia, e ela depositava, colocava aos pés dos apóstolos. O que isso significava? A galera pegava o dinheiro do bolso e colocava lá, num lugar lá que era pertinho dos pés dos apóstolos. Os apóstolos pegavam aquele dinheiro, olha só que coisa, os apóstolos pegavam aquele dinheiro e distribuíam. Depois você vai ver que eles vão usar os diáconos para distribuir, porque estava dando trabalho demais para eles. Eles falaram assim, não, a gente tem que orar e pregar a palavra, esse negócio de distribuir está ruim. Então vai ter uma galera que vai distribuir. Mas você entende? Essa galera pegava esse dinheiro, cara, e distribuía. Hoje a gente não tem mais os apóstolos, né? Os apóstolos morreram. Ah, mas tem um cara lá que diz que é apóstolo. Bem, vamos continuar. Cara, os apóstolos morreram, beleza? Por quê? Porque para ser apóstolo, você tinha que ter visto Jesus com o seu olho. É testemunha ocular. Todo apóstolo viu Jesus. Viu com os olhos, beleza? Não imaginou, não sentiu a presença, não ouviu a voz. Viu Jesus com os próprios olhos. João vai dizer que nossos olhos viram, nossas mãos apalparam. Eles seguraram Jesus. João era novinho, na última ceia, João faz o quê? Reclina a cabeça sobre o ombro de Jesus. Era um amigo dele, que ele abraçava, beleza? Que estava pertinho dele. É assim. Então, realmente, a gente não tem mais os apóstolos. E fica difícil a gente fazer esse tipo de movimento. Contudo, o que te impede de ajudar alguém? O que te impede? O que te impede de pagar um lanche para uma pessoa? Principalmente dos da família da fé, que é o que a Bíblia diz. Principalmente os da igreja. O que te impede? Ou, eu não tenho dinheiro para pagar o lanche dessa pessoa. Divido o meu lanche com ela, reparto. Metade, metade. Só que dá a metade boa. Dá a metade boa. Ó, você fica com a batata, eu fico com o sanduíche. Não. Dá o sanduíche e fica com a batata. Mas dá uma metade boa, cara, para a pessoa. Ou no pior dos casos, eu não tenho nem como dividir. Beleza, fica sem comer do ladinho dela, sem comer também. Beleza, fazendo companhia, estando junto. É isso que o texto está dizendo. Olha que coisa linda que essa galera vivia. Uma vez, eu li sobre um avivamento que aconteceu. O que é o avivamento? Derramar do Espírito Santo de Deus sobre uma galera, em um momento assim, que Deus faz as coisas muito maiores, potencializadas. Então as pessoas se entregam de verdade, querem morrer por Cristo, morrer de verdade, sabe? Essa música que a gente canta, né, como é que é a maior honra da minha vida, cara, eu sempre esqueço, me perdoe. A maior honra da minha vida. Então, o que diz essa letra? Essa galera quer viver isso quando acontece esse avivamento. Aí um dia eu vi uma foto, várias fotos, né, de um avivamento que aconteceu,
numa universidade americana chamada Wheaton College, lá nos Estados Unidos. E aí, cara, eu fui ver as fotos do avivamento. Vocês sabem o que aconteceu nesse dia? Não, vou contar para vocês. Se sabe também, vou repetir. O que aconteceu foi assim, a galera chegou, era um culto da universidade, dos estudantes. Era uma universidade cristã. E aí eles foram para um culto de 1 hora e meia, assim. Estados Unidos é tudo cronometrado certinho, assim. O culto tem 1 hora e meia, vai ter 1 hora e meia certinho. E a galera foi para o culto. E aí quando começou o culto, uma menina falou para o pastor que organizava, era o capelão ali, né? Capelão era o pastor da universidade. Tem escola que tem capelão aqui, escola cristã. Estou tentando traduzir coisas para ver se você entende. E aí chegou para esse pastor e falou, eu queria falar no microfone. Aí o cara falou assim, mas o que você vai falar? Aí ela, não, eu preciso confessar uma coisa no microfone. E aí, sabe-se lá porque ele deixou. Que geralmente se você chegar para mim aqui e falar, Clóvis, eu preciso falar no microfone. Aí eu vou falar assim, quando acabar o culto a gente conversa. Acabou sua chance de falar no microfone, né? Quando acabar o culto a gente conversa. E aí ele resolveu deixar. Cara, a menina pegou o microfone e a menina falou assim, olha, eu estou muito arrependida do que eu fiz. E começou a chorar e disse assim, cara, acontece que fulana de tal, a menina estava ali, a outra, ela me recebeu na casa dela, só que eu falava mal dela para todas as pessoas, mesmo ela me tratando bem. Hoje eu vejo que eu fiz errado, eu entristeci a Deus e eu quero me humilhar, pedir perdão para essa menina e tal. Quando ela estava falando aquele negócio, formou uma fila atrás dela, de uma porção de gente que queria fazer a mesma coisa. E o culto que ia durar 1 hora e meia, durou mais de 3 dias. 3 dias. A galera ficou 3 dias inteiros. Tinha gente que ficava horas na fila para poder chegar e confessar pecado. E aí, música rolando, tudo no improviso, ninguém tinha combinado aquele negócio. Depois de 3 dias o culto acaba, um culto de 1 hora e meia, passou de 70 horas. Cara, foi isso que aconteceu. Olha que coisa impressionante. Aí eu fui ver as fotos desse dia. Eu li sobre o que aconteceu, né, nesse dia. Tem um caso muito espetacular, que é de um repórter, que ele é de um jornal secular, jornal não cristão, e ele vai para fazer uma reportagem para zoar o que estava acontecendo, porque começou um culto na faculdade que não estava terminando. Aí ele foi fazer a reportagem para zoar. Chegou lá, o cara começou a chorar também, o cara começou a se arrepender, o cara entregou a vida para Jesus, o repórter lá no meio da galera. Um dos pastores que estavam nesse lugar veio para o Brasil, um cara chamado Russell Shedd, a gente conheceu esse cara era um jovem lá daquela faculdade, se tornou missionário, veio para o Brasil e tal. Enfim, fui ver as fotos, estou preparando vocês para a foto. E aí quando eu fui ver as fotos, eu pensei, cara, eu vou ver gente voando, beleza, rosto brilhando, coisas assim, espetaculares, é a foto de um avivamento. E sabe o que eu vi, meus irmãos? Algo muito semelhante das fotos que a gente já viu nas nossas reuniões de oração, em alguns retiros, em que as pessoas estão simplesmente com a cabeça baixa, orando, pedindo a Deus e chorando muitas vezes em oração, pedindo a Deus. Só que isso aconteceu durante muitas horas, envolvendo muita gente. Depois fizeram contagens. Mais de 500 pessoas se espalharam pelo mundo naquele culto ali. Então, daquele culto veio um cara para o Brasil, que era o Russell Shedd, foi uma galera para a Amazônia evangelizar os indígenas lá, que era o pessoal do Jim Elliot, Elizabeth Elliot, a galera, né, que era missionária e tal. Então, olha que coisa impressionante. O que estava acontecendo aqui, no início da igreja, não era nada demais. Era gente orando, gente ouvindo a palavra. E isso era suficiente. Meus irmãos, isso era suficiente. O que eu estou querendo dizer para vocês? Galera, a gente tem aqui muita coisa.
A gente tem, iluminação, a gente tem uma banda maneira que se dedica, a gente tem ar-condicionado, galera, a gente não pega chuva. Eu sei que isso parece, às vezes, coisa pouca, quando a gente está acostumado com isso tudo, mas não é, pessoal, é privilégio. É privilégio. A gente tem muita coisa, a gente tem transmissão, a gente tem aparelho de som para eu falar e sair aí para você ouvir. Só que a gente tem que estar com o nosso coração no lugar certo. O que a gente precisa? O que a gente precisa não é nada disso, entende? Isso não impede a gente de ter. Mas o que a gente precisa não é nada disso. O nosso coração precisa se ajustar. A gente não precisa de nenhum time. A gente não precisa de nada do que acontece aqui, senão da presença de Deus, do ensino dos apóstolos, da comunhão verdadeira, em que a gente não está dividido, falando mal e brigado uns com os outros. A gente precisa de um coração disposto a doar, a se dar mal, a levar o prejuízo. A gente precisa desse coração disposto a ser prejudicado pela glória de Cristo, pelo nome de Cristo. Cara, a gente não aceita nada, a gente não aceita um forinha, a gente não aceita uma carinha feia, a gente não aceita uma viradinha de rosto. Imagine a gente ser açoitado, galera, a gente ser espancado como essa galera foi. A gente está mal acostumado, a gente precisa somente de mergulhar na palavra de Deus, de ter uma vida sincera de oração, e falo isso para mim também, eu preciso disso, mergulhar na palavra de Deus, ter uma vida sincera de oração, e a coisa vai acontecer, entende? Não é quem toca bem, não é quem fala bem, não é quem executa qualquer coisa bem, não é e nunca vai ser. É o menor, é o que se humilha, é o que carrega a própria cruz, é o que se ajoelha e coloca a cabecinha no chão e ora. É isso, é sobre isso. O reino de Deus é isso, galera. Vocês estão perdendo tempo se vocês não estão vivendo isso. E cara, a gente tinha que estar desesperado por isso. A gente tinha que estar assim, por que a gente não vive isso? Por que a gente não vive isso? 3.000 convertidos. Por que a gente não vive isso? Porque falta para a gente esses detalhes que o texto tem apresentado para a gente. Final do texto, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Unânimes, sabe o que é unanimidade? Você sabe o que é unanimidade? É quando não tem um contra, não é isso? Unanimidade é assim, está todo mundo favorável. Não faltava ninguém ao culto, não faltava um. Se fizesse a chamada, não faltava um. Isso aqui é a palavra de Deus, galera. Ninguém faltava ao culto, eles partiam o pão em casa. As células que a gente tem aqui, beleza? E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Então, além disso tudo, era uma galera que as outras pessoas gostavam. Então, era gente boa, gente fina, gente totalmente educada, a ponto dos outros olharem e dizerem assim, esse pessoal é maneiro, gostaria de ser como essa galera aí. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém e amém. Galera, vou pular para a única aplicação. Já expliquei o texto todo. Aplicação. Como é que a gente vive isso? Nós precisamos buscar essa maravilhosa realidade. E isso vem por meio da obra do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa buscar isso.
A gente pode tocar cada vez melhor, eu posso pregar, eu sei que não é bom, mas eu posso pregar, sei lá, muito bem. A gente pode fazer isso tudo funcionar de uma maneira bacana, mas isso não vai ter efeito nenhum para a eternidade, para céu e inferno, para condenação eterna. Não vai ter efeito nenhum. A gente precisa buscar isso, palavra todo dia, oração todo dia, entrega todo dia. Você acha que é fácil você entregar alguma coisa? Claro que não é, mas começa com alguma coisa, meu irmão. Dá um passinho de fé em fé, um passo. E aí você vai ver, cara, como que Deus vai se manifestar no nosso meio e como que as coisas vão acontecer mais naturalmente do que de modo forçado. Amém? A gente precisa permanecer, galera, permanecer. A galera que se comprometeu precisa permanecer. Oramos por esse ministério pelo menos 5 minutos. A nossa vida precisa ser exemplar. A gente abre mão de todo tipo de porcaria e aquilo que a gente não sabe, que é duvidoso, a gente abre mão também pela glória de Cristo. A gente quer que a nossa vida engrandeça o nome do Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. A gente quer que de algum modo a nossa vida brilhe como a luz das luzes, que brilhou no meio de 2 cruzes para que a gente pudesse ser salvo. A gente quer que a nossa vida espelhe a palavra de Deus e a vontade de Deus, e a gente precisa começar hoje. Não deixa para amanhã, é hoje. Faça as pazes, se reconcilie. Quem é você para cobrar alguma coisa do outro, se Cristo te perdoou muito mais do que aquilo que o outro te deve? Vamos tentar, galera, viver como um, e a gente vai experimentar essa bênção, que é a presença do Espírito Santo no nosso meio, fazendo tantas coisas, que a gente depois vai olhar e vai dizer assim, cara, olha só o que Deus tem feito na nossa vida, no nosso ministério, no nosso meio, amém? Você está afim de viver essa parada? Vou orar com você. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa. Senhor, nos ajude a perseverar, a insistir, Senhor, a bater mais uma vez na Tua porta, para que ela se abra, Senhor, e o Seu Espírito se derrame sobre nós. Senhor, ajusta o nosso coração naquilo que ainda é necessário, para que a gente não espere das pessoas aquilo que é do poder do Teu Espírito Santo para as nossas vidas, para que a gente não espere do nosso próprio braço aquilo que faz parte do que Você mesmo faz, Senhor, na Tua igreja, que é converter os corações, que é avivar os corações, que é tornar o nosso coração num coração de carne, fazer as pessoas se converterem. Senhor, derrama o Seu Espírito sobre nós, para que a gente possa abrir mão de alguma coisa pela vida do outro, do nosso orgulho pela vida do outro, da nossa amargura pela vida do outro, do nosso dinheiro pela vida do outro. Senhor, ajuda a gente a olhar para essa vida da maneira correta, investindo nossos recursos para a eternidade, para aquilo que vai durar para sempre, para aquilo que não pode ser roubado, para aquilo que não pode ser corrompido, corroído. Por favor, Senhor, nos ajude a olhar para o Teu reino da maneira correta. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre esses jovens aqui, Senhor. Faz com que esse ministério Te glorifique, por favor. Faz com que a gente persista e persevere nesse caminho, é o que eu Te peço. No nome santo de Jesus. Amém.